aqui. Vocês estão vendo ela grandona, né? Sim, a tela Sim. cheia. Ah, tá ótimo. Me avisem isso, que vocês têm que ver isso. Já aconteceu outras vezes que quando a gente vai mudar, porque como dura aqui 40 minutos, quando a gente volta, vai para outro, eu não sei, eu não colocou bem e aí vai para outra, compartilha outra coisa e aí sai a tela menor, né? Mas aí vocês me avisam, tem que ficar assim, tá? Bem, pessoal, então vamos iniciar essa, no caso, nossa aula. O primeiro passo, né, farmacologia 1, basicamente, aqui é um plano de ensino antigo, né, mas é basicamente o que nós vamos seguir. Eu tirei algumas coisas daqui também. Primeiro de 60 horas, acho que de todos os cursos aí presentes, são 60 horas a carga horária, não é? Ou alguém é 80? Biomedicina, não sei de biomedicina quanto que era. Se é 80 ou 60. 60. Ah, ok. Beleza. Tá, então, nessa disciplina são os 3 cursos envolvidos. Basicamente, essa primeira parte, então, os objetivos gerais, né, que compreende os princípios básicos da farmacologia, no caso, que é a terapêutica com medicamentos, estudar características comuns de todos os medicamentos, assim como a interação dessas substâncias com os sistemas vivos, né, obviamente, organismos, seja animais, né, ou seres humanos, né, no caso. Como atua a dosagem, tudo isso. Esse vai ser basicamente nossas aulas que nós vamos ir falando, né? Primeiro, né, hoje vamos falar um pouquinho sobre essa parte, introdução à farmacologia, conceitos básicos que acredito grande parte de vocês sabem, né? Então, vai ser uma aula bem mais fácil de assimilar. Depois vamos falar um pouquinho também sobre, já entrando para as divisões da farmacologia, né? No que tange, né, ao aspecto, no caso, farmacoterapêutico, que envolve muito o quê? A farmacodinâmica e a farmacocinética, né? E dentro da farmacocinética, nós vamos estudar os processos como o medicamento trabalha, através do quê? Da absorção, distribuição, metabolismo e excreção, que é o ADME, né? Todo o processo como o medicamento passa pelo organismo. Depois, a parte farmacodinâmica, é o que o organismo faz com o medicamento, né? Assim, um conceito bem mais fácil, né? E uma vez que entendamos isso, também vamos a falar um pouco sobre o quê? Sobre essas interações medicamentosas, né? Uma coisa bem basiquinha, né? E que como agem também os fármacos, como eles vão participar. Porque a gente não adianta a gente falar de várias classes de fármacos se a gente não sabe como cada fármaco trabalha. E isso é básico porque todo medicamento, um mecanismo de ação, né, que trabalha com receptores, que trabalha, no caso, com neurotransmissores, isso nós temos que, pelo menos, é o mais importante para ver nessa farmacologia. Por isso, às vezes, pode se tornar um pouco chata, às vezes, né? Mas a gente vai descomplicar essa parte. Depois vamos entrar na questão, no caso dos antimicrobianos, né? Os vários tipos de antimicrobianos, da síntese parecelular, da síntese que trabalham inibindo síntese de proteínas, fármacos antiparasitários e aqueles que são os antihistamínicos e bloqueadores de receptores H2, né? No caso, aqueles antiácidos também conhecidos, né? Que assim, são os que dá para trabalhar assim, de uma maneira bem prática e descomplicada. Tá? Então, primeiro nos procedimentos de ensino, né, essas aulas positivas, mapa mental, que a gente gosta também de trabalhar bastante, né, uma parte assim que a gente vai trabalhar muito, mas que tudo aqueles que não têm aula, né, não têm o material, temos que um mapa mental, na qual é bem prático. Quem já conhece ou já ouviu falar de mapas mentais é uma coisa assim fantástica. Só que assim, a gente precisa entender um pouquinho, né, do básico, porque senão a gente se perde no mapa mental. E na questão do videoaula, né, porque algum do que a gente vai falar tem pequenos vídeos, e a questão do mini-teste. Então, a questão do mini-teste, o que eu estava pensando, geralmente, é o quê? Como se seria, no caso, a atividade. Que, na verdade, quem já conhece os mini-testes, já ouviu falar, né? É uma questão, né? No caso daqui, na próxima aula, teremos uma questão, que é sobre a aula de hoje, e isso, né, dá uma pontuação, vai te ajudar. Então, seria como
como atividade, né, no caso. Mas uma questão assim bem tranquila, né, referente à aula, né? Então a gente vai ser bem didático nessa parte. Se tiverem dúvida, podem falar, viu, pessoal? Bem, essa questão da avaliação, esse slide está incorreto, né? Na verdade, nem vou passar mais esse aqui, esse também não. A questão é que são, né? No caso, tem nossa prova e as atividades, ou seja, 8 atividades que vamos ter. Isso vai conformar a sua nota, tá? A presença importante, né, de vocês também. A bibliografia, basicamente, eu vou passar para vocês um livro aqui que eu tenho também, não é um livro mais tranquilo, né, na qual está por capítulos do que a gente vai falar, né, mas acho que com nossas aulas já está mais tranquilo sobre isso que nós vamos falar. Até aqui, alguma dúvida? Estão por aí? Não. Tá. Dá para entender? Silu, você que me conhece, né? Meu nome é Álvaro, né? Nem me apresentei, né? Dá, e qualquer dúvida, se você não entender, você pode me perguntar no privado ou aqui mesmo no grupo também, tá? Tá bom, professor, obrigada. Nada. Deixa eu fazer agora um compartilhamento da nossa próxima aula. Tudo isso aqui eu vou encaminhar para vocês, tá, pessoal? Vocês estão conseguindo observar? Sim, né? Sim. O História da Farmacologia. Bem, essa primeira parte que a gente vai falar, né, basicamente a gente não pode entrar em nenhuma disciplina tão importante quanto é a farmacologia se a gente não entender como é a história. Aliás, qualquer coisa, né, você para entender uma coisa, você tem que saber sua história, como que era antes, como que foi o desenvolvimento disso. No caso, a farmacologia ela tem uma história muito antiga, na qual está envolvido, né, várias coisas, o início de muitos medicamentos e assim vai, tá? Então, a gente vamos ir falando disso. Então, aqui uma frase, né, no caso. Serviço 3 horas, cara. Tô saindo de serviço agora. Ou perder meia hora de aula já. Pessoal, aí só tenham cuidado que aí deu para escutar alguma coisa aí, viu? Tentem colocar, se puderem colocar desativar o som, seria bom, tá? Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente fala sobre farmacologia, sempre falar a origem, no caso da palavra, o que a gente conhece normalmente como etimologia. Etimologia é a origem da palavra, porque com isso a gente entende que significa se originou essa palavra, ou essa ciência, ou qualquer coisa, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de farmacologia, a gente quer entender por que falava fármaco. Hoje temos um conceito do que é fármaco, mas antigamente essa palavra e a ciência que hoje fala sobre a farmacologia, ela nasceu, ela provém de quê? De uma palavrinha grega chamada fármaco. Esse fármaco, assim de forma do grego, significa amargo. Então, o que acontecia? O pessoal antigamente, quando tinha doenças, quando estava possuído, enfim, quando queria fazer alguma coisa, ela utilizava plantas. E mais que tudo para doenças, eles utilizavam algumas plantas, principalmente as mais amargas. Eles falavam assim, você pensava bastante, que se você ingeria, né, plantas mais amargas, quanto mais amargo, era melhor. Era melhor para o tratamento da doença. Então, isso que significava fármaco, né? E também tinha outro significado como antipurificante, né? Então, fármaco era dado nome àquelas plantas que tinham um efeito purgante ou purificante. Era sanador, né, no caso, né? Então, assim também, durante o tempo, no caso, a farmacologia, a palavra farmacon, ela foi mudando, né? Os conceitos foram aumentando, né? A parte semântica dela, né, já não era somente amargo, purificante, purgante, né? Eles falaram que fármaco era qualquer produto natural ou artificial capaz de procurar a saúde, né, ou combater a enfermidade. Aí tem uns serrinhos aí que do espanhol, né, mas tudo bem.
tá? Então, isso é no início de tudo, era fármaco, que significava amargo. De aí que depois nasceu a farmacologia, né? Que a gente vai ir vendo. Então, o que era a farmacologia? Estudo dos fármacos. Se é fármaco, para o estudo dos fármacos que tenham efeitos benéficos, que seriam os terapêuticos. Quando a gente fala efeitos benéficos, façam bem, é terapêutica, tá? Ou maléficos, quando provocam mais, né? Então, aí se tornam tóxicos. Só que esses dois termos, entre tóxico e terapêutico, eles estão muito assim, um do lado do outro. E como vocês já ouviram falar, o único que os separa é o quê? A dosagem, a dose que você toma daquela planta ou daquele medicamento hoje em dia, né, no caso. Então, essa farmacologia foi se transformando, né, no caso, tendo uma parte clínica, na qual ela foi tratar o quê? Os medicamentos foram envolvidos em várias partes, como no diagnóstico, na prevenção e, o mais importante, no tratamento de uma doença. Ou também para paliativo, né? Um alívio dos seus sintomas. Agora, historicamente, se a gente for falar sobre os fármacos, né? A gente está, né, muito tempo... Aí entrou o Renato. Bem, a gente está, né, há muito tempo, né, no mundo, e os fármacos, as plantas medicinais, ou remédios, né, como a gente chama hoje em dia, está há muito tempo. Isso se inicia muitos anos atrás, né, no caso. Como primeiro, a gente está falando 1.000 anos de Cristo. Nas filosofias budistas, eles já utilizavam remédios todos provenientes de quê? De plantas, mais que tudo. Ah, mas não tinha também do reino mineral? Também, minerais, né, no caso. Tanto que, se for ver, mercúrio, antigamente, era o que se falava, era o máximo, era um remédio que prolongava a vida. Mas depois descobriram, né, que ele tem um efeito tóxico, né? Mas naquela época, ele era praticamente o máximo, né? Então, na Índia, no caso, teve essa filosofia budista que falou sobre os remédios, né? Até lá era tudo chamado de remédio. Hoje nós conhecemos melhor, né, o significado de remédio. Aí eram utilizadas várias plantas para tratar também para os rituais que aconteciam, né? Geralmente, mais que tudo, né, os bruxos na época, que hoje seriam farmacêuticos ou até médicos também, procurados. Por quê? Porque queriam, as pessoas que procuravam eles queriam tônicos ou remédios forem energizantes. Sempre foi a procura do ser humano por mais energia, mais vitalidade. Por isso que vem a sede do pessoal de ter a vida eterna, né? E aí e os medicamentos estão bem do lado disso mesmo. Sempre teve esse conflito de encontrar um medicamento que atrase e prolongue a vida, no caso. Mais ainda de tratar uma doença. Aí teve vários médicos hindus, né? No caso, que trabalharam basicamente com essas plantas ou remédios, né? No caso, né? Se for o gengibre, um exemplo, né? Quando conhecemos, tão antigo, hoje é mais utilizado, no caso, o gengibre como um tempero, né? Um condimento, né? Para cozinhar, mas realmente ele era mais uma aplicação terapêutica, já que ele é conhecido, junto com o alho e com a cebola, como anti-infecciosos, né? Beleza, só deixa eu terminar aqui. Beleza. E isso ainda, 1.500 anos de Cristo. Depois, assim, paralelamente, na Mesopotâmia, né, a gente está falando, né, no continente asiático, né, então tinha a cultura babilônica, né, que também foram uma das primeiras culturas que apareceram no mundo. Eles também se intensificaram bastante no uso de plantas medicinais que, né, intensificavam, melhoravam o tratamento
de doenças, no caso. Então, uma bastante conhecida hoje em dia, né, a planta belladonna, na qual se chama, né, se extrai o ópio, que é e daí tem os derivados opiáceos, né, que são anestésicos. Então, daí eles utilizavam ungüentos à base dessa planta, do líquido que sai, né, dessa belladonna, a tropa de atropina, né, no caso, também. Aí, no caso, aí eram tratados com o quê? Contra espasmos, no caso. Outra coisa importante também naquela época, tinha uma chamada Nippur. Ela, no caso, era dominada pelos, no caso, os babilônios, né? E eles foram os primeiros, pelo menos tem os primeiros relatos que falam sobre farmacopeias. Para quem não sabe, a farmacopeia é uma mega enciclopédia contendo tudo que tem a ver sobre substâncias ou princípios ativos de fármacos, no caso, né? E são tratados que foram se atualizando com o passar do tempo, tá? Tem outra cultura também mais antiga ainda, os sumérios também, que foram os primeiros que foram, né, a tratar, no caso, criação de fármacos, operações farmacêuticas, e criaram as primeiras formulações, ou formas farmacêuticas, no caso. Depois temos, né, uma cultura já mais conhecida por vocês, Egito, né, e onde tem o famoso papiro de Ebers, 1550 a.C., então muito antigo, é desde o início, né? Esse papiro de Ebers também é como se a gente falasse outra farmacopeia, na qual ela somente não falava somente das plantas, ela falava também do quê? Sobre a doença que essa planta podia curar, a sintomatologia, a dosagem, a prescrição, como a cera, como criar esse medicamento que a gente chama manipulação de medicamentos. No caso, naquela época, né, as doenças ou as afecções que mais atingiam, né, era mais do tipo oftalmológico, né, e parasitário sempre foi, né, no caso, e de ventre baixo, o que quer dizer dores, espasmos gastrointestinais, vômitos. Aí tem depois o papiro médico de Smith, que já é 1600 a.C., né? Aí ele vai caindo, né, vai diminuindo. Aí ele também falava a mesma coisa, né? Muitas vezes tinha informações também que tinha no papiro Ebers, tinha no do Smith. Smith é porque o cara que descobriu Ebers, mesma coisa, mas todos eles têm origem egípcia, tá? Aí ele falava, esse de Ebers era interessante porque além de falar aquilo que a gente falou no papiro de Ebers, ele também nos falava sobre o quê? Sobre probabilidades, sobre algum tipo de tratamento que você for desenvolver, né? Então era fantástico, né? Naquela época os caras já tinham, né, a estatística, bioestatística, os caras já trabalhavam com probabilidades, prognósticos, eram praticamente, né, parecidos com a medicina ocidental, né? Todo isso relatado, né? Já na China, no caso, né, aí já foi mais envolvido, né, tanto que nós temos outra linha que é a medicina tradicional chinesa, que tem mais de 5.000 anos de antiguidade, mais antiga que até a própria medicina ocidental. Então, ela também falava, utilizou muito o termo de farmacologia, no caso, na qual ela reunia grandes quantidades de remédios. E eles foram os primeiros que criaram os herbários. Para quem não conhece, um herbário é um depósito onde tem uma coleção grande de plantas. E aí eles sabiam que essa planta era qual, era essa, era aquilo, ela é boa para isso, para aquilo, no caso, tá? Aí tem o imperador, no caso, né, o Huang Ti, o imperador amarelo, bem famoso, sempre aparece, né, em muitos filmes, quem já viu filmes assim sobre a dinastia chinesa, falando desse imperador amarelo, né? Foi ano 2600 a.C., no qual será o primeiro texto de medicina chinesa. Naquela época, pessoal, no caso, o pessoal que era, né, reis, que eram da classe social alta, eles eram muito eruditos, eles estudavam bastante, no caso, né? Eles não eram, no caso, somente reis, né, no caso. Eles também eram médicos, às vezes, eles eram cultos demais. Então, eles trabalhavam bastante em outras áreas. Aqui o primeiro, que nem falei desse cara, que é o
computador chinês, né? No caso, esse aqui, e o computador amarelo, que foram juntando informações. Já na Grécia, esse uso, no caso de medicamentos, o uso da farmacologia, ela teve uma coisa diferente que aconteceu nos outros países que a gente viu. Ele teve muita conotação religiosa, muita influência religiosa. Tanto que muitas doenças eram classificadas, não era como doença provocada por um agente patógeno, como normalmente nós escutamos. Elas tinham muito cunho religioso, muita possessão, muita coisa mistificada, né? Então, nisso, né, você falava de plantas que eram capazes de provocar isso. Então, só que isso foi ruim, né, no caso. Já que em conjunto com naquela época na Grécia, no Império Grego, eram politeístas, né? Então, era pior ainda, né? Que ela tinha remédio específico para o deus tal, remédio específico para tratar doença do deus. E era assim, pelo menos aqui até onde a gente era uma coisa realmente bastante assim, nossa, bem confusa, né? Aí, só que a partir disso também teve pensadores, né, e grandes profissionais, como foi o caso de Hipócrates, na qual que ele foi que introduziu essa parte, no caso já um pouco mais, não sendo mística, né, mistificada, na qual introduziu o uso de plantas correto para tratar doenças, que essas doenças eram provocadas não por espírito nem nada disso, eram provocadas por agentes, por golpes, por, enfim, intoxicações, enfim. Então, com essa teoria terapêutica, diz que a função da natureza era prevenir e impedir um aumento excessivo. No caso do fleuma, que era também chamado, um conceito antigo, né, do que é doença, deu início, no caso, a essa nova visão. Por isso que se fala bastante que os gregos foram os pensadores, os primeiros pensadores, né, no caso. Aí temos também Galeno, né, bem conhecido, né, pai da medicina, né. No caso, isso foi na cidade de Pérgamo, né, 132 a 201 depois de Cristo, das bases técnicas, no caso, para a manipulação das principais formas farmacêuticas. Aí estamos falando comprimidos, cremes, ungüentos, era bem basiquinho, né? Tanto que eles se envolveram bastante, no caso, para trabalhar com o quê? Com comprimidos. E até hoje tem alguns desses comprimidos que foram guardados, né, no caso, eles estão até agora firmes. Mas isso assim nossa, e hoje os comprimidos são uma porcaria, eles não ficam nem 2 horas no sol e já estão começando a rachar. Não é isso, né? São os princípios que eles têm, né? Também antigamente os comprimidos eles eram basicamente tinham outras substâncias mais pesadas, né, no caso. Aí, como a gente está falando, eles tinham o quê? Eles tinham, deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Eles tinham, no caso, a base de argila, né? Se você coloca, você põe a pensar sobre a argila, né? Uma coisa bem surreal. Hoje, se você tiver, no caso, um comprimido que tenha, imaginemos uma ranitidina, que tenha uma parte da sua base argila, esquece. O que vai acontecer contigo, né? Então, era bem básico, no caso, essa formação de comprimidos. Aí e também utilizavam outros materiais, né, como sangue de cabra, misturavam com as plantas medicinais, enfim, sempre tinha um pouco de influência religiosa, né, no caso. Aqui no Galeno, né, mostrando o pai da medicina. E aqui temos umas fotos do Museu de Berlim, qual eles têm umas mostras desses primeiros comprimidos, que eram da época, no caso do grego. Eles têm, estão assim, é assim mesmo que eles falam. Tem muita da composição é argila. De argila dura muito tempo. Ele dura bastante, né? Bem, já depois na Roma, né, no caso, a gente tem o Aulo Cornélio Celso, né, que também é outro famoso médico, e ele introduz o seu texto chamado Ética, um dos mais importantes também naquele século. Aí que o uso de narcóticos.
É a primeira, na verdade, naquela época, ele não tinha esse nome narcótico, nem não era nada proibido, mas eram substâncias que eram mais utilizadas para lazer, recreativas, entre aspas, e mais do cunho também ritualístico. Então, não sei se vocês veem, quando vem filmes antigos, daquela época, sempre tem nos templos, tem alguns cultos, né? E sempre tem as bandejas grandes, sempre alguma coisa queimando. E sempre botando fumaça. Então, era mais que tudo, eles utilizavam aí esses medicamentos. Só que esse Hélio, ele trouxe esses medicamentos, ele viu que a sua capacidade anestésica e classificou isso para ser uso em cirurgia, né? Mudou bastante, no caso, os tratamentos. Classificou medicamentos também por purgantes, diaforéticos, diuréticos, eméticos, narcóticos, né? Por exemplo, as primeiras classes farmacológicas, né, no caso, né? Outro também bastante importante que é o Dioscorides, né? O Dioscorides médico, mas também era um oficial do exército romano. Aí ele, basicamente, a obra dele, o Materia Médica, que é o mais atualizado, ou seja, naquela época, né, mais foi base para muitos outros livros da parte da medicina, né, no caso, onde ela descreve o que 600 plantas e mais de 900 remédios misturando vegetais e minerais. Mas como que ele ia tinha tanto conhecimento, já que ele morava na Persa? Ele acompanhava muito o exército romano. Então, quando o exército romano ia dominar a parte do continente, então ele acompanhava. Ele ia adquirindo esse conhecimento. Então, foi por isso que conseguiu fazer, no caso, descobrir e criar essa matéria médica que continha muitas informações importantíssimas. Você acredita que, no caso, se perderam alguns livros da matéria médica que eram mais atualizadas devido a um incêndio que aconteceu, né, no caso, algumas bibliotecas antigas naquela época, nem se perdeu muita informação. Bem, já na Idade Média, estamos falando já bem depois de Cristo, depois da Renascença, isso aqui é basicamente, né, 476 a 1453. Basicamente, a primeira farmácia da Idade Média, né, que se conhece, foi em Itália, em 1221. Em 1221, no caso, né, aí temos basicamente os monges, né, os frades dominicos, né, que eles juntavam a agricultura e eles descobriam plantas também que estavam, no caso, tinham efeitos benéficos terapêuticos para tratar doenças, né, e com isso elas elaboravam medicinas, ungüentos, e era como tipo uma farmácia viva, né, praticamente. Tinha as plantas medicinais e daí trabalhavam para elaborar diferentes tipos de medicamentos. Assim também, né, na Estônia, né, em 1422, foi criado o primeiro laboratório onde se decide pôr à disposição do público os medicamentos elaborados por aqueles frades dominicos, né, pelo menos os frades da Florença. Então teve um cunho social também, na qual esses medicamentos que eram utilizados somente nos mosteiros passaram a ser de uso da população que precisava mais, no caso, né? Então, além disso, pessoal, na Idade Média também, não somente, né, na parte da Europa, mas também na parte do Oriente Médio, no caso, aí também teve a medicina, no caso, no uso da farmacologia, foi se desenvolvendo através do que? Desse médico Avicena. Esse médico Avicena, né, escreveu o Cânon, que a gente fala, né, que é um tratado de medicina, na qual fala basicamente sobre tratamentos médicos, na qual utiliza medicamentos, os primeiros medicamentos, a base, obviamente, de plantas. Aqui o Avicena. Aí temos depois
Renascimento, só para lembrar, o Renascimento ele vem depois daquela grande doença que atingiu a Europa, né, e vários países do mundo, que foi a peste negra, né, a peste bubônica. Então, a gente chama essa época do Renascimento, que morreu 1/3 da população do mundo, né? Aí, no caso, novamente foi se incrementando, né, o número de pessoas que foram atrás, no caso de medicamentos, de utilizar medicamentos para melhorar os estados das doenças, porque eles perceberam que não era uma questão mais espiritualista nem religiosa, tinha coisas físicas que provocavam as doenças, no caso. Então, a gente tem as farmacopeias, no caso, como tínhamos falado, né, no caso. Temos esse médico chamado de Paracelso, né, no caso, que ele foi um dos primeiros, no caso, que introduz algumas teorias médicas interessantes, né? Ele se opôs, no caso, à teoria dos humores, que vem a ver que se você está triste, muito triste, você fica doente. Se você está muito colérico, você vai ficar doente. Então era uma questão envolvida sabe, com o câmbio de humor, né, das pessoas. Então não tinha nada a ver isso, já que tinha uma doença bacteriana, não tem nada a ver no humor de você, né? Aí propôs uma teoria revolucionária que considerava a doença como uma perturbação de componentes químicos no organismo. Então ele falava que tinha um desequilíbrio, mais do que um agente etiológico muitas vezes. Então se você fortalecia o sistema, a imunidade, por exemplo, né, se melhorava, no caso, a resistência desse corpo frente a doenças. Obviamente ele foi muito bom, mas ele também teve alguns erros nessas teorias dele, né? Ele falava assim uma coisa interessante, que falava que toda doença tem que ser curada com plantas parecidas, tipo a doença que provocou. Imaginemos se foi uma doença que foi provocada por uma picada de cobra, tinha que utilizar uma planta que seja parecida à cobra, entendeu? Umas coisas um pouco ilógicas. Já na parte no caso ciclo barroco, né, 1600 a 1740, né, teve os primeiros processos, no caso já experimentais, uma coisa já mais baseada na lógica e na razão, né. No caso aí nasceram, né, umas pequenas ciências chamadas como a iatroquímica, né, que utilizava a química para fazer medicamentos. E isso ligou bastante essa parte dessas ciências exatas, como é a química, com a medicina, né? Através disso, a gente conseguiu fazer explicação química sobre como funciona ou como os medicamentos trabalham nos processos patológicos e também fisiológicos, no caso. O principal deles, né, temos o René Descartes. No segundo período, né, no caso chamado da Ilustração, temos os grandes momentos que aconteceram entre 1740 e 1800, na qual temos o enciclopedismo, a Revolução Industrial. Basicamente, o enciclopedismo trouxe para a visão do ser humano, no caso todo que for ser tratado, seja doença, ou seja um diagnóstico, tudo tinha que partir da razão. Então já não era mais o achismo, era mais a parte científica da razão, né? E a partir disso, né, se deu um crescimento, no caso, no número de avanços, de descobrimentos de medicamentos. Muitos deles não estavam nem assim, e eu só falo porque isso é um fato, que nem assim, tipo, todo mundo ia atrás de uma doença, não. Os descobrimentos dos medicamentos se deu por reações muitas vezes secundárias daquilo que eles iam procurar. Todo mundo, quando apareceu a penicilina, todo mundo ia atrás de medicamentos parecidos à penicilina. Só que durante o curso disso, encontravam que esse medicamento era bom para outra doença. Então, esse medicamento era levado, né, para outro tipo de fim, né? Então, nunca foi quase sempre voltado para aquilo que se iniciou. Ele ia mudando. Hoje em dia a coisa mudou bastante, né? Então a gente tem muita bagagem, né? Muito conhecimento, então a gente não tem mais esse problema no caso, tá? Então a revolução industrial
ela melhorou um pouquinho, entre aspas, né, a situação, já que nem todo mundo podia ter os medicamentos na mão, né? Então a Revolução Industrial trouxe consigo, né, a abertura dessas grandes indústrias, na qual o objetivo grande delas era proporcionar medicamentos de baixo custo para acesso das grandes massas da população. Então, enfim, foi um objetivo bastante importante, né, já que as guerras estavam acontecendo, né? Então não tinha como curar as doenças provocadas por as grandes endemias, no caso presente, não tinha como as curas, a malária, né, que era um açote do mundo naquela época. Então essa revolução industrial serviu, né, para aumentar o número de medicamentos para ser distribuídos no mundo, no caso. Aí temos, né, os primeiros casos já, né, confirmados, né? Imaginemos na parte de anestésicos, temos 2 cirurgiões dentistas, né, no caso esse Wells e Morton, que eles trabalhavam, né, dentistas, e eles introduziram os primeiros conceitos sobre anestesia geral, né, utilizando um composto chamado óxido nitroso, que era também chamado gás hilariante, que provocava risada, né, nas pessoas. Mas eles descobriram que se aumentavam a dosagem por mais tempo, ele produzia um efeito, no caso, anestésico. Então, empregaram isso bastante para uso, né, nos procedimentos odontológicos, tá? Tudo certo aí, pessoal? Parece que está meio... Não está tudo certo. Tá. Depois, o que mais a gente pode ver? Em 1886, já também o Paul Reclus, né, começou a utilizar cocaína também como anestésico. E foi interessante essa parte do descobrimento da cocaína, porque ele era um produto utilizado para lazer. Mas, quando observaram isso numa pessoa que foi se tratar e ela não sentia dor, nem falaram, o que você tomou? Ah, eu fui lá e utilizei cocaína, né? Aí descobriram, começaram a pensar do efeito anestésico. E não deixa de ter um efeito anestésico a cocaína. Mas se você compara com as drogas de hoje em dia, ela está bem por baixo do poder anestésico. Vocês estão conseguindo observar minha tela, pessoal? Sim. Sim. Ai, caramba, bem aí você perdeu a tela aqui. Bem, aqui tem o processo odontológico, né, que eu estava mostrando para vocês, utilizando esse óxido nitroso. Aí tem outro famoso, um espanhol, né, Hernández, que ele também foi atrás de informação envolvida, no caso, com medicamentos, com anestésicos, basicamente. No romanticismo, né, temos aí o principal... Caiu aqui. Não, tranquilo. O principal foi o quê? O Pasteur, o médico Pasteur, que ele basicamente foi, né, um dos que desenvolveram, né, várias vacinas, deram um nome ao método de pasteurização que conhecemos hoje, né, para eliminar bactérias e micro-organismos, imaginemos no leite, né, imaginemos isso. Também desenvolveu antibióticos, esterilização, processos de esterilização. Era microbiologista, médico, né, obviamente. Ele também está envolvido nessa parte. Já na idade contemporânea, ou seja, já estamos falando mais moderno que tem, que é a partir de 1914, obviamente depois, durante a primeira Guerra Mundial, que começou, né, a se ver ao mundo como idade contemporânea, no caso, atualidade. E aí temos a esse médico, Claude Bernard, no caso que ele já começou a trabalhar com fármacos, né, para tratamento de quê? De doenças como anemia, né, usando o lactato de ferro, ele descobriu isso, né, no caso. Aumentou, no caso, o uso da morfina, já não estamos falando mais, né, de cocaína, nem óxido nitroso, ele já utilizou, destilou, né, basicamente, essa morfina, e utilizava, ele era 10 vezes mais potente que os outros anestésicos na época.
Aí diminuição da temperatura corporal mediante meios físicos, no caso. Todo utilizando, basicamente, às vezes, plantas medicinais naquela época. Quem são os cientistas que mudaram a ciência farmacêutica, né? No caso, basicamente, pessoal, está tendo um barulho aí, desliguem, por favor, seus... Gente, o meu tá ligado, foi mal, professor. Eu achei que tava desligado. Tá. Ai, gente, vem de novo, perdi esse trem. Tá, aí temos que a morfina, a quinina, né, bastante conhecido, né, para malária, a ureia, a penicilina. Aí o ácido, outro conhecido também, o ácido acetil salicílico, né, no caso, né, anti-inflamatório analgésico, né, que hoje se está se falando bastante, não sei se alguém já ouviu falar. Você fala, mas assim, são assim, pelo menos são reportes, não é nada oficial, que ela também intervém e ajuda no caso, nos casos de coronavírus, mas assim, isso a gente está falando bem, não é nada que foi dado pela Organização Mundial da Saúde, mas também se fala bastante do ácido acetil salicílico ou aspirina, mas ele é um medicamento, no caso, um antiagregante plaquetário, analgésico, antipirético, ele tinha muitos usos, né, no caso. O ibuprofeno, no caso, né, também outro conhecido anti-inflamatório não esteroidal, que também é antipirético, né, como tínhamos falado, muito utilizado no caso para as dores, as cólicas, né, a dismenorreia que a gente fala, né, basicamente não muito o ibuprofeno, geralmente mais usam o naproxeno, mas eu já vi relatos de gente utilizando o ibuprofeno 600, mulheres, né, basicamente, e que fizeram maior efeito do que o naproxeno de 400. Aí outros medicamentos, também o paracetamol também, né? Ele foi, no caso, descoberto, né, no caso, por farmacêuticos, né? Propriedades anti-inflamatórias, ele também também tem efeito também leve, efeito anti-inflamatório, né? Bem leve. Quando falam sem propriedades anti-inflamatórias, não quer dizer que não tem nada, mas ele tem leve, bem pouco, no caso. A Áurea está saindo, entrando. A morfina, no caso, né, também, como estávamos falando, descoberto pelo farmacêutico alemão Friedrich Wilhelm Zeturner, né, no caso. Ele falou morfina porque era de Morfeu, que o sono, né, já que ele era um potente anestésico que induzia hipnótico também. Tá, pessoal? Então, seria basicamente a nossa primeira aula, né, que foi bem rápido.